programa de hoje você vai ver os pronunciamentos dos vereadores no plenário. Jaime Asfora e Isabela de Roldão marcam o Dia Nacional da Visibilidade Lésbica. André Regis pede reformas nas creches da rede municipal. E Marília Arraes promove audiência pública para discutir o Plano Municipal de Educação. O TV Câmara do Recife está no ar. Olá, começa agora mais um TV Câmara do Recife Online. 29 de agosto é o Dia Nacional da Visibilidade Lésbica. Vereadores Jaime Asfora e Isabela de Roldão destacaram a passagem da data. O vereador Jaime Asfora explicou qual a origem do Dia da Visibilidade Lésbica. Esse dia começou quando uma série de entidades fizeram o primeiro Seminário Nacional de Lésbicas, o SENALE, ocorrido em 29 de agosto de 96, quer dizer, faz 20 anos apenas. As mulheres lésbicas do Recife sofrem, muitas vezes, com sua invisibilidade, sofrem quando são mal atendidas nos postos de saúde ou quando alguma profissional mal preparada diz que elas não têm vida sexual ativa, porque reduzem a vida sexual ativa. A vida sexual ativa talvez mais comum, não sei nem se é mais comum, mas na cabeça delas a única ou mais usual talvez, que é a vida sexual ativa de um casal heteroafetivo. Quando, o professor André Regis sabe aqui, desde 2011, faz exatamente 5 anos, o Supremo disse que as famílias homoafetivas, como a família formada por duas mulheres lésbicas, o que tem muito em Recife, tem os mesmos direitos que uma família formada por apenas um pai ou apenas uma mãe, família monoparental, ou por uma família formada por um casal heteroafetivo, né? Então, essa data serve para comemorar, né, para dar visibilidade a essa causa e para que as entidades reforcem, inclusive entidades públicas, seu papel em defesa de direitos iguais para as mulheres que são lésbicas. O parlamentar é o autor de um projeto de lei que prevê capacitação de profissionais da saúde para atender melhor as mulheres lésbicas. A cartilha que tem como título "Se você é lésbica, o profissional de saúde precisa saber", essa cartilha orienta para uma abordagem mais sensibilizada e as entidades que lançaram estão de parabéns, né? Portanto, para terminar, já que o tempo é curto, eu quero dizer que eu vou focar isso ao longo do tempo para que as profissionais de saúde, para que a gente elabore algum projeto, para que as profissionais de saúde do município do Recife tenham uma capacitação específica e os profissionais para tratar as mulheres lésbicas, porque muitas vezes pelo próprio Estado, o próprio Estado é quem nega direito a elas próprias. Então, eu quero aqui marcar esse Dia Internacional da Visibilidade Lésbica com esse pronunciamento e reiterar meu compromisso com as cidadãs do Recife que são lésbicas e objeto de lesbofobia e objeto de tratamento desumano e desigual. O tema também foi abordado pela vereadora Isabela de Roldão. Ela afirmou que o Dia da Visibilidade Lésbica é importante no combate ao preconceito e à violência. Eu gostaria de reforçar que a discussão a respeito, diferente do entendimento de alguns colegas, é que a discussão acerca do tema não é simplesmente, ou não é isso sob forma alguma, o estímulo a que as meninas sigam determinados caminhos. Rompendo um pouco os tabus e rompendo principalmente o mito que se estabeleceu a partir da discussão do Plano Nacional de Educação, do Plano Estadual de Educação e do Plano Municipal de Educação, quando se trata da discussão de gênero, não se está tratando de estimular ninguém a seguir determinados caminhos. O grande objetivo, quando se tem um dia que trata de determinada matéria, é descortinar, é tirar a roupagem que mascara as verdadeiras polêmicas que envolvem determinadas situações. Isabela de Roldão defendeu ainda o debate sobre gênero, inclusive nas escolas. Da importância que é o debate, não apenas na Casa Legislativa, mas como é importante o debate nas outras esferas, nos outros espaços, dentre eles a escola.
Porque fechar os olhos para isso, ou calar a voz quanto a essa situação, é permitir que ela continue acontecendo. E a gente precisa fazer um enfrentamento. E aqui eu deixo a minha solidariedade às mulheres que são vítimas de constrangimentos em todas as esferas, especialmente o constrangimento afetivo, psicológico e físico. Foram aprovados ontem 6 requerimentos do vereador André Regis pedindo reformas em creches da rede municipal. Ele destacou a importância desse tipo de iniciativa. Os requerimentos do vereador André Regis ao secretário de Educação do Recife solicitam melhorias nas estruturas das creches municipais Sítio do Cardoso, na Torre, Celeste Vidal, na Guabiraba e Nossa Senhora Auxiliadora, nos Torrões. Esses requerimentos, eles versam sobre providências diversas, mas todos têm em comum a questão do calor excessivo para essas crianças. Essas crianças estão passando por muito desconforto, vereador Eurico Freire. O calor intenso faz com que elas não tenham o devido cuidado. Então, aqui eu venho novamente manifestar a minha luta em favor da climatização, não apenas das escolas municipais, mas também das creches municipais. Essa é uma demanda tanto dos alunos quanto dos profissionais que trabalham nessas creches. Nós devemos aprender, como os principais países desenvolvidos do mundo aprenderam, de que o investimento na primeira infância é o que vai fazer a diferença no futuro. Nós precisamos inverter a lógica. No Brasil, espera-se a criança tornar-se adulto para que haja o devido investimento em educação ou o maior grosso do investimento do Estado na educação, quando, na verdade, nós deveríamos investir maciçamente na primeira infância, porque a primeira infância constitui uma janela de oportunidade na vida de qualquer ser humano. André Regis recebeu o apoio do vereador Jairo Brito, que falou sobre a importância do investimento na educação infantil. Realmente precisa se investir nas escolas de base, para dar condição para os docentes e os alunos terem aproveitamento nos ensinos e deem condição para que eles possam, no futuro, ter a condição de ascender a outros pontos, como um concurso público, como um concurso para o Instituto Federal de Pernambuco, como para as escolas técnicas federais. Isso precisa dar condição. E Vossa Excelência, quando coloca que é preciso climatizar essas instituições, é verdade. Isso aí seria um ponto importante para que os alunos tenham condição de aprender lá os conteúdos, as formas que os professores estão ensinando. Eurico Freire repercutiu uma matéria veiculada no Jornal do Comércio sobre a redução no número de mortes em acidentes de trânsito. Os números são atribuídos ao aumento da fiscalização eletrônica nas vias. Segundo a reportagem publicada na última quinta-feira, 25, um levantamento da CTTU aponta a redução de 50% dos acidentes de trânsito com vítimas. Muitas vezes a colisão ocorre, mas gera menos vítimas. Hoje há 95 controladores, redutores e fotossensores instalados no Recife. A maior redução foi verificada na Abdias de Carvalho, que recebeu 2 equipamentos nos últimos 10 anos. E apenas com este esforço conseguiu baixar a quantidade de acidentes com vítimas em 72%. Nós sabemos, muitas vezes nos percebemos incomodados em trafegar de forma mais lenta no trânsito e enfrentar algumas retenções em alguns trechos da cidade em decorrência da instalação desses equipamentos. Muitas vezes ouvimos que trata-se apenas de um artifício
para que possa se arrecadar mais, mas o que temos aqui, senhores e senhoras, são dados que devem nos chamar a atenção e, quiçá, nos fazer apoiar esta iniciativa da gestão, porque trata-se de 72% a redução numa via como Abdias de Carvalho. A vereadora Michele Collins parabenizou todos que fazem o PROERD, o Programa Educacional de Resistência às Drogas, implantado no Brasil na década de 1990. O trabalho desenvolvido por esses profissionais, além de estimular as crianças e adolescentes a resistirem às drogas, também esse trabalho fortalece o relacionamento do policial com a sociedade. Então, nesse dia 29 de agosto, hoje, se comemora na cidade do Recife o Dia Municipal do PROERD, que é uma lei de nossa autoria, que é o programa da Polícia Militar, que vai até as escolas trabalhar com as crianças a prevenção das drogas. É um trabalho muito importante. Na cidade do Recife, em parceria com a Prefeitura, já foram mais de 5.000 crianças que foram alcançadas por esse projeto, mas ainda é necessário mais. E eu queria aproveitar nesse dia e fazer também um apelo à gestão pública municipal, para que possa fortalecer o trabalho do PROERD, para que possa ter mais unidade, mais comunhão com o trabalho do PROERD, porque é um trabalho extremamente importante, que a polícia faz voluntariamente dentro das escolas, e muitas crianças estão sendo salvas, estão sendo livres das drogas, porque desde cedo elas aprendem dentro do ambiente escolar o que são as drogas. Uma importante ferramenta contra as drogas é a informação. Então, na medida que a polícia militar leva essa informação para dentro das escolas, leva essa informação até as crianças, eles ficam assim resguardados para quando for oferecido drogas para eles, eles saibam o que está sendo oferecido e possam resistir. Por isso que o nome do programa é esse, Resistência às Drogas. Então eu quero parabenizar todos que fazem o PROERD, o Major Joselito, toda a equipe do PROERD, e quero dizer que fico muito orgulhosa e feliz de poder, assim que cheguei aqui nessa casa, ter tido esse sentimento e essa sensibilidade de homenagear os policiais militares do nosso estado que fazem esse trabalho com tanto amor, tanto carinho e tanta dedicação. Eu sou uma proerdiana de coração, amo o trabalho do PROERD, apoio o trabalho do PROERD, e assim como essa casa também, que por unanimidade apoiou essa lei, essa votação desse projeto, que hoje é a Lei 17.888, na cidade do Recife. A vereadora Isabela de Roldão defendeu o projeto de lei de autoria dela, que proíbe a prestação de serviços de vigilância de cães de guarda com fins lucrativos. Nós temos um projeto de lei de número 169, de 2014, que trata da proibição da utilização de animais para fins lucrativos, como o caso do cão de aluguel. Quando nós discutimos esse projeto, senhor presidente, eu sei que o tempo já se esvai, mas eu vou tentar ser rápida, ser breve. Quando nós discutimos, vereador Eurico, esta temática, nós discutimos trazendo à tona a realidade que é divulgada e que acontece, e que inclusive nesta casa eu apresentei vários requerimentos à Secretaria de Direitos dos Animais, onde só recebi como resposta da Secretaria de que não haviam animais, porque nós recebíamos denúncias, todas as casas que têm placa com cão de aluguel fazendo guarda, nós pedíamos, através de requerimento, que a Secretaria encaminhasse um técnico, um veterinário, para verificar a situação física daquele animal. Porque as denúncias que nos chegam são graves e tratam exatamente de animais que ficam abandonados nos espaços, que ficam muitas vezes sem abrigo da luz e do sol e da chuva, que ficam muitas vezes sem alimento, como o caso deste último animal que morreu no último sábado. E aqui eu queria pedir, senhor presidente, que por gentileza Vossa Excelência colocasse na pauta da próxima sessão o nosso projeto de lei 169/2014, para que essa casa possa discutir a respeito da proibição
do uso dos cães de guarda com propósito de aluguel. Haja vista os reiterados abandonos, sofrimentos, e a gente sabe, quem tem animal doméstico, sabe o custo que é ter este animal, não só sobre a esfera financeira, mas sobre todas as outras esferas. E aqui o apelo que eu faço é que nós pensemos a respeito disso, porque nenhuma empresa vai se responsabilizar sobre este animal na velhice dele, quando ele não tiver mais dente e quando ele estiver doente. Então, senhor presidente, eu peço a Vossa Excelência que coloque na pauta o projeto de lei 169/2014, para que esta casa possa discutir. Entrou em pauta ontem o veto total do Executivo ao projeto de lei que determina a instalação de recipientes com álcool em gel em estabelecimentos privados que prestam serviços ao público. O autor, André Regis, lamentou a decisão. O projeto de lei obriga que empresas privadas instalem recipientes com álcool em gel para a higienização das mãos de clientes e funcionários. Ele prevê advertência e multa de R$ 400 para quem descumprir, e o valor pode dobrar em caso de reincidência. O vereador André Regis, autor do projeto, explicou que o objetivo é proteger a saúde da população. Diz respeito à obrigação dos estabelecimentos comerciais, das empresas que têm contato com o público, que têm atendimento ao público, de colocarem álcool gel a 70 graus para que as pessoas possam se proteger em momentos de epidemia, notadamente de gripe, conforme nós, inclusive, sazonalmente, nós vivenciamos. Isso é para a proteção do público, isto para a proteção também do próprio servidor, aliás, do próprio funcionário dessas empresas. Nós aprovamos aqui, caso a empresa não compre o equipamento, o álcool, ela será advertida. E da advertência poderá resultar uma multa de R$ 400. Caso haja reincidência, essa multa poderá ser dobrada para R$ 800. É algo razoável. Os recursos derivados da receita dessa multa serão canalizados para o Fundo Municipal de Saúde. O projeto de lei aprovado na Câmara foi vetado pelo prefeito e, durante a votação do veto no plenário, o vereador André Regis questionou a justificativa apresentada pelo Poder Executivo para vetar a matéria, a de que a proposta criaria despesas para o Fundo Municipal de Saúde e, por isso, não poderia ser de iniciativa do Poder Legislativo. Houve uma falta de compreensão da literalidade da lei aprovada aqui. Eu não sei se eu estou sendo claro. A lei diz que o dinheiro resultante da multa será destinado ao fundo. Então, haverá uma receita para o município. E o que trata o veto de que é inconstitucional porque o Legislativo está estabelecendo uma obrigação ao poder público que resultará em ônus para o Fundo Municipal de Saúde. A pessoa não entendeu, quem fez, quem redigiu, não entendeu que o que está aqui é receita e não despesa. O vereador Rogério De Luca, que também é médico, disse que é favorável ao projeto de lei porque vai ajudar a prevenir doenças. Quanto maior a prevenção, ou seja, evitando que a doença chegue, melhor qualidade de vida para o cidadão do Recife. Vossa Excelência se preocupa com a cidade do Recife. Vossa Excelência sempre teve atuado e trabalhado nessa área educativa de ensinar o que é bom. E o que é bom, independente de que tenha custo ou não, deve ser feito. Por quê? Você vai livrar todo cidadão e principalmente as crianças, que o senhor pensou também nas crianças e aquelas que estão frequentando as escolas. Então, o uso do antisséptico, o álcool, é fundamental. O líder do governo na Câmara, vereador Gilberto Alves, disse que concorda com o mérito do projeto de lei, mas antes de votar, quer ouvir os argumentos dos assessores da Procuradoria, que embasaram o veto do prefeito. Eu preciso, de fato, discutir essa matéria em relação
as razões que justificariam, o que justificaram a posição adotada pelo prefeito. Tenho certeza que Vossa Excelência deve já ter feito com muito zelo, com muito esmero, porque é o perfil de Vossa Excelência. Mas eu preciso escutar, vereador, preciso escutar as razões do Poder Executivo, notadamente da Procuradoria, que indica ao prefeito, ou que orienta o prefeito para que ele tome as posições em relação a essas matérias. E aí, então, pode ter certeza que Vossa Excelência contará comigo para que a gente possa, aí, uma vez desfeito esse mal-entendido, e a gente possa, então, encaminhar a votação ou em favor do veto, ou não sei qual seria o outro caminho regimental que teríamos para encaminhar essa matéria. Quer dizer que estou de acordo com o mérito do projeto. Tenho certeza que o próprio prefeito também não se opõe ao mérito do projeto. Agora, Vossa Excelência e os nossos colegas vereadores hão de entender que quando o prefeito recebe uma orientação jurídica, um parecer emitido pela sua Procuradoria, a Procuradoria do município do Recife, ele tem que se ater àquilo que está sendo encaminhado a ele e com as fundamentações e com as justificativas jurídicas, legais e técnicas que orientam, como deve ser, que orienta a decisão do chefe do Poder Executivo. Após as explicações do líder do governo, o vereador André Regis decidiu adiar a votação do veto. Em decorrência do que foi colocado pelo líder, eu até peço o adiamento para que a gente possa aguardar qual vai ser o encaminhamento dado da liderança. Lembrando que nesta casa, esta matéria aprovada passou também pela Comissão de Constituição, de Legislação, presidida pelo eminente vereador Aerto Luna. Foi aprovado por todas as comissões, foi aprovado pelo plenário e não há nenhum tipo de ônus para o município, muito pelo contrário, o que há é receita decorrente da multa. O vereador Antônio Luiz Neto aproveitou o debate para avaliar a qualidade dos vetos do Poder Executivo enviados à Câmara. Que alguns vetos que vêm chegando a esta casa são vetos que não têm o menor sentido. Vetos que ou são feitos por alguém muito mal intencionado ou por alguém que é analfabeto, despreparado. E esta casa é feita por vereadores, alguns com formação jurídica, alguns com formação de constitucionalistas, e tem uma comissão de justiça que é muito bem assessorada por profissionais da melhor qualidade. Então, se na prefeitura não existe um setor da procuradoria ou do gabinete do prefeito que faça bem a análise das leis que são feitas para beneficiar o povo do Recife, senhor presidente, é necessário que esta casa, senhor presidente, faça uma censura a esse tipo de comportamento e vete e rejeite esses vetos, porque nós estamos prejudicando o povo do Recife. A vereadora Marília Arraes promoveu uma audiência pública para avaliar o cumprimento do Plano Municipal de Educação. O encontro foi no plenarinho da casa. O encontro no plenarinho da Câmara reuniu trabalhadores da educação e representantes de entidades, sindicatos e movimentos sociais. A vereadora Marília Arraes, que promoveu a audiência, lamentou a ausência de representantes da Prefeitura e do Conselho Municipal de Educação. É uma pena que a gestão tenha se furtado a participar do debate, porque seria essencial que a Prefeitura viesse aqui para colocar as versões as versões da Prefeitura do fato de algumas metas não terem sido cumpridas e de estar com essa deficiência na implementação do Plano Municipal de Educação. E após isso nós tiramos alguns encaminhamentos, entre eles fazer uma representação ao Ministério Público em conjunto com o Fórum Municipal de Educação e também fazer um pedido de informações, já que o Fórum requisitou certas informações à Prefeitura e muitas delas não foram respondidas. O plano foi aprovado na Câmara em junho de 2015. Com duração de 10 anos, a lei tem como objetivo construir políticas públicas para a educação do Recife. São diretrizes, entre outras, a erradicação do analfabetismo, a superação das desigualdades educacionais e a melhoria da qualidade de ensino.
A conferência construiu esse documento, que é o Plano Municipal de Educação, com todas as suas metas e as suas estratégias, e, enfim, a gestão não apresentou para aprovação o plano que foi construído pela sociedade. Então, é um plano que reflete, basicamente, os interesses da gestão. É um plano para a cidade, para 10 anos da educação da cidade, e não é justo que tenha apenas as cabeças da gestão, quando nós ficamos 10 dias aproximadamente construindo numa Conferência Municipal de Educação este plano, entende? Então é por esse motivo que eu acredito que a gente tem que encontrar mecanismos de fazer as mudanças necessárias a essa lei. O Fórum Municipal de Educação apresentou em slides as 20 metas do plano. Segundo a professora Carmen Dolores, atualmente cerca de 90 mil alunos fazem parte da rede municipal de ensino. Ela revelou ainda que dados do MEC apontam para um aumento de 10% no número de estudantes reprovados nas escolas do Recife. A evasão escolar subiu de 4,3% para 9,8%. A professora também lamentou que o plano aprovado tenha sido diferente do elaborado durante a 11ª Conferência Municipal de Educação e disse ainda que ele não está sendo cumprido pelo próprio Executivo. A gente não tem que comemorar porque o governo não viabilizou o monitoramento e do acompanhamento das metas através do desrespeito ao Fórum Municipal de Educação. A gente também lamenta a ausência da Comissão de Educação da Câmara e sua participação no Fórum Municipal, já que a Câmara tem um assento nesse Fórum Municipal e durante esse ano a representação da Câmara não foi indicada e também não houve a participação dos vereadores, nem o acompanhamento dessa comissão a essas metas do plano, né? E como a gente pôde observar, de fato, a maioria das metas, a gente pode dizer que, acredito que 80% ou até 90% das metas não foram cumpridas. Entre as 20 metas do Plano Municipal de Educação estão: universalização até 2016 da educação infantil na pré-escola para crianças de 4 a 5 anos. Universalização do ensino fundamental de 6 a 14 anos e garantia de que, no mínimo, 95% dos alunos concluam essa fase na idade recomendada. Alfabetização de todas as crianças, no máximo até o final do 3º ano de ensino fundamental. Educação em tempo integral em, no mínimo, 50% das escolas públicas do município, de forma a atender 25% dos alunos. E garantia de que todo professor da rede tenha curso de licenciatura e não apenas magistério. O tempo todo, as pessoas tentam trazer uma linguagem de empresa para a educação, né? Se você for pegar a linguagem de gestão de recursos humanos, eles utilizam metas, estratégias, né? Líderes que fala da história do coaching, toda uma linguagem empresarial, toda uma linguagem de recursos humanos estratégicos. Quando você olha você vê isso no plano de educação, você começa a se questionar, né? Você começa a se perguntar. Porque se a gente pensa numa formação humanística para o aluno, se a gente pensa na formação completa do aluno, então a educação ela não pode usar esse tipo de linguagem, né? A gente tinha, alguns anos atrás, quando a gente fazia um plano, a gente chamava de objetivo e a gente falava de métodos. Hoje a gente fala de metas e estratégia. Aí a gente fica se perguntando o que é que vai acontecer futuramente na educação. Hoje, assim, você tem professores, você tem gestores. Os gestores antes eram diretores, agora são gestores, mas aí daqui a algum tempo vai ser gerente. Os coordenadores vão ser líderes, os professores serão colaboradores e os nossos alunos. A gente está formando o que com isso? A gente está formando a mão de obra, né? Capital humano. E isso a gente vai combater sempre. Porque a educação ela tem que servir a outros princípios, ela tem uma outra lógica, né? A educação, a educação ela não se encerra, ela não é um produto acabado. A gente não pode pensar que está formando clientes, né? A gente está formando
gente está formando pessoas. Eu não posso pegar uma linguagem de empresa e jogar dentro da escola, né? A educação ela tem que ter um formato próprio. Você nunca termina a educação, as pessoas elas não são seres inacabados. Elas não, né? A gente está sempre em formação, elas são seres inacabados, ela está sempre em formação. E aí você vai se questionando, qual vai ser o próximo passo? Qual vai ser a próxima linguagem que a gente vai utilizar? Ex-presidente da Comissão de Educação da Casa e ex-integrante do Conselho Municipal de Educação, a vereadora Isabela de Roldão também participou do encontro e fez parte da mesa. Ela cobrou da Prefeitura um diagnóstico da educação do Recife e disse que é preciso pressão popular para conseguir avanços. A gente precisa entender que, por mais que as questões estejam erradas, estejam na contramão daquilo que a gente acredita, só a nossa participação, eu digo a nossa participação enquanto pessoas, não apenas enquanto instituição, é que vai fazer mudar ou acender ou trazer à tona a situação da educação na nossa cidade. Então, muito me preocupa, e me preocupa aqui especialmente a ausência do Conselho Municipal de Educação, que é um conselho que a sociedade civil também tem assento, né? Enfim, aqui fica o meu apelo, o meu recado de que a gente não desista das questões que são importantes para a cidade, que são importantes para as pessoas, né? Por mais que a coisa esteja tumultuada, esteja na contramão, a gente tem que continuar acreditando, persistindo e lutando pelos nossos direitos. Eu acho que só assim a gente vai conseguir avançar. Durante o encontro, várias pessoas puderam fazer questionamentos, colocações e sugestões, como a possibilidade de mudanças na lei. Dependendo das mudanças que se deseja implementar, a gente pode sim. Eu já avaliei que em alguns casos a gente pode estabelecer certos projetos de lei, vou analisar junto à equipe jurídica do mandato, e aí a gente vai também, dependendo do resultado dessa análise, a gente vai fazer sim da entrada nos projetos de lei que forem cabíveis. A gente fica por aqui. Para rever nossos programas e acompanhar em primeira mão tudo o que acontece no Legislativo Municipal, inscreva-se no nosso canal youtube.com/Câmara do Recife. Até mais.